Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. A partir de agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. Nós abrimos essa edição falando de economia. O nível de endividamento médio das famílias brasileiras no ano passado foi o maior em 11 anos. Os dados são de uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 2021 apresentou o recorde do total de endividados, registrando uma média de 70,9% das famílias brasileiras, enquanto dezembro alcançou o patamar máximo histórico, com 76,3% do total de famílias, de acordo com o levantamento. As famílias recorreram mais ao crédito para sustentar o consumo, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na avaliação por faixa de renda, o endividamento médio das famílias com até 10 salários mínimos mensais aumentou 4,3 pontos percentuais, chegando a 72,1% do total. Na faixa de renda superior, acima de 10 salários mínimos, o indicador aumentou ainda mais, 5,8 pontos percentuais, e fechou em 66% das famílias. Na comparação com 2020, das 5 regiões do país, apenas o Centro-Oeste apresentou queda do índice. O Norte registrou estabilidade e o Sudeste teve o maior aumento, seguindo pelo Sul e o Nordeste. Na direção oposta dos indicadores de endividamento, no último ano, os números de inadimplência apresentaram queda. De acordo com a pesquisa, o percentual médio de famílias com contas ou dívidas em atraso diminuiu 0,3 pontos percentuais na comparação com 2020, chegando a 25,2%. Mudando de assunto, o Rio de Janeiro vive um aumento no número de casos de coronavírus desde o começo deste ano. E os contágios confirmados representam mais de 1/4 dos testes positivos em 2021. A rápida disseminação da variante Ômicron disparou o número de casos de Covid no Rio de Janeiro. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, nos primeiros 18 dias de janeiro, a cidade registrou mais de 1/4 dos contágios confirmados ao longo de 2021. Cariocas foram até o estádio Newton Santos, na Zona Norte, onde foi instalado um posto de testagem no formato drive-thru. Porque a gente está vivendo uma crise epidêmica que, infelizmente, com as festas de final de ano, com o carnaval, tende a piorar. É muito importante que para saber se eu estou positivado, por causa de ter um filho, um neném pequeno, e minha esposa também, então é importante saber para nossa saúde. Com quase 82% da população com o esquema vacinal completo, a capital fluminense registrou 36 mortes nos 18 primeiros dias de 2022. Em 2021, a cidade tinha mais de 1.200 óbitos no mesmo período. O Brasil é a terceira nação em contágios, atrás de Estados Unidos e Índia. Em mortes, o país fica na segunda posição, com 621.166. No destaque internacional, a Microsoft fechou o maior negócio da história do setor de tecnologia ao comprar uma empresa responsável por franquias gigantes. O valor foi de mais de 68 bilhões de dólares, cerca de 340 bilhões de reais. Com a nova aquisição, a Microsoft pretende acelerar o crescimento da sua divisão de games em dispositivos móveis, computadores, consoles e nuvem, tornando-se a terceira maior companhia mundial do setor. A Activision Blizzard é conhecida por jogos populares nos consoles como Call of Duty e nos celulares como Candy Crush. A empresa esteve envolvida nos últimos meses em uma crise interna, com relatos de ações de má conduta e assédio entre os executivos da companhia. Com a compra, a Microsoft ganhará quase 400 milhões de usuários mensais de jogos da Activision. Após a divulgação da notícia nesta terça-feira, as ações da empresa de desenvolvimento de jogos chegaram a operar em alta de quase 30%. Como o acordo ainda precisa ter a aprovação de autoridades regulatórias do mundo todo, a transação só deve ser concretizada em 2023, o que garantirá à empresa o terceiro lugar no ranking das mais valiosas do setor, atrás apenas da Apple e do Google.
E antes de encerrar, os planos de saúde para pets vêm crescendo consideravelmente nos últimos anos. A estimativa é que hoje, de 100 mil a 130 mil animais domésticos estão cobertos por convênios. Mas, como acontece em qualquer tipo de contrato, é preciso ter cuidado na hora de fechar o negócio. Acompanhe na reportagem. A família do Júnior sempre teve cães, mas a maioria vira-lata. Quando o empresário foi morar sozinho, resolveu ter uma maltês e já sabia que os cuidados com a filha de 4 patas teriam de ser especiais. Essa daqui é a Maia, já está com 3 anos e 2 meses, né? Eu contratei o plano de saúde logo da primeira semana que ela veio para mim, por já saber que eles dão um pouquinho de trabalho em questão de gastos nessa parte de veterinários. Custo. Essa é a razão que tem levado muitos tutores a contratarem planos de saúde para os seus pets. Um mercado que agora vem crescendo bastante, apesar de ser regulamentado desde 1998 pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. E a previsão é de que em 5 anos o número de segurados por esses tipos de convênios chegue a 1 milhão. Nós não temos nenhuma pesquisa, não sabemos te informar o porquê que isso vem acontecendo, tá? O que a gente orienta é que esses planos de saúde façam um registro junto ao Conselho, como está previsto na resolução do Conselho Federal, a 647 de 98, que foi essa que você citou, que regulamenta os planos de saúde. Isso é o mais importante. É o que garante que o plano de saúde está de acordo com a lei. É o primeiro item que tem de ser avaliado na hora de contratar esse tipo de serviço. E para isso, basta acessar os portais dos Conselhos de Medicina Veterinária. Com o nome da empresa, o CNPJ, a pessoa consegue fazer essa consulta no nosso site, se tem um médico veterinário responsável técnico por esse plano de saúde. Além disso, é imprescindível avaliar com cautela as cláusulas contratuais do plano a ser contratado, especialmente quanto aos serviços oferecidos. Verifique se há cobertura de consultas e quantas são permitidas no ano, se o plano cobre exames e cirurgias. Analise também a rede credenciada e se há hospitais 24 horas para emergências. A resolução, ela não contempla quais são os serviços mínimos que tem que ser oferecido pelo plano de saúde. Então isso cabe à pessoa que for contratar o plano de saúde comparar isso. O Júnior tomou todos esses cuidados. Durante 3 dias eu fiquei ali umas 3, 4 horas do meu dia ali pesquisando os planos de saúde que existia para pet, tanto as clínicas que eles cobriam. Na época, ele encontrou inúmeras reclamações na internet. Propaganda enganosa, mau atendimento, cobrança indevida. Até encontrar o plano que atendesse todas as suas necessidades. E hoje diz que não tem do que reclamar. Eu mesmo faço de tudo para não cancelar ou perder o plano dela, né? No caso, como eu sei que eu praticamente vou quase todos os meses, mesmo por questão de rotina, levo ela para consulta clínica mesmo para ver se está tudo ok. O empresário contratou o pacote Master do plano escolhido, que começa com valores de aproximadamente R$50. Mas como o dele é o top... Hoje eu pago R$152. Para ele, cada centavo vale a pena. Como ele diz, é um investimento para manter saudável sua filha de 4 patas. Graça, e olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.